Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e neste domingo vamos com as últimas informações do Santos, contratações, jogadores que podem estar de saída e outras informações do mercado da bola, depois de mais um resultado lamentável do Santos na Série B, que empata o jogo de forma inexplicável contra a Ponte Preta em 2-2 na Vila Belmiro. Antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Passamos da meta dos 5 mil inscritos e agora vamos rumo aos 10 mil inscritos. Quando chegarmos aos 10 mil inscritos, uma camisa oficial do Santos pode ser sua, então você se inscreva, ative o sininho para saber quando tem vídeo novo, já deixa o seu like, comente, compartilhe, dê sua opinião sobre todos os assuntos aqui desse vídeo e aquele recado que eu tenho dito nos últimos vídeos. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo seu smartphone, pelo seu notebook, computador e aparecer a opção Hypar Vídeo, clique lá, entregue os pontos, é uma modalidade grátis, uma nova modalidade do YouTube, que o YouTube está testando, é uma forma de impulsionar o vídeo de um jeito diferente. Então, aperte aí o botão Hypar Vídeo, mas não esqueça também do seu like, que é muito importante, e da sua inscrição. Eu agradeço do fundo do coração, o canal está crescendo cada vez mais, e eu agradeço mesmo, de forma muito sincera, de forma muito franca, a vocês estarem fazendo parte da realização do meu sonho aqui, de ter um canal sobre o Santos no YouTube para a gente poder falar sobre o clube que a gente mais ama, tá certo? Vamos começar então falando sobre Jair, né? Eu tinha prometido trazer um vídeo aqui para vocês, então vamos falar sobre Jair. Muita expectativa, o Jair que foi cortado do jogo contra a Ponte Preta por conta dessa proposta do Porto. O Santos, uma série de idas e vindas, vai, não vai, vai, não vai. E até o presente momento, gravando esse vídeo no começo da tarde do domingo, Jair deve ficar. Isso porque a janela de transferência se encerra às 23 horas e 59 minutos, né, meia-noite desta segunda-feira, e o Santos recusou a proposta do Porto. Há uma divergência sobre os valores das informações, eu vou dar o crédito aqui de tudo que eu li, de tudo que eu anotei. O Wagner Frederico, que tem um canal aqui no YouTube, diz que a proposta do Porto pode ter chegado até 19 milhões de euros. Mas outros portais dizem que a proposta não passou de 15 milhões de euros. E ainda assim, esses 15 milhões de euros seriam de qual forma? Seriam 12 milhões de euros e os 3 milhões em forma da venda em definitivo do Wendel. Então o Porto faria 12 mais 3. O Santos recusou e não poderia tomar decisão diferente. Primeiro porque eu acho que ainda assim 15 milhões de euros é uma quantia baixa. 19 milhões de euros talvez eu teria feito negócio. O Beraldo, zagueiro do São Paulo, é o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro, foi vendido por 20 e ele tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil com o São Paulo. O Santos vendeu um zagueiro na Série B por 19 milhões, seria um baita negócio, mas nesse formato de 12 mais 3, não dá. Acho um valor baixo pelo potencial do Jair e o Santos não poderia aceitar esses 3 milhões através da cessão definitiva do Wendel, porque o rapaz está apenas no seu segundo jogo. Ele precisa se provar com a camisa do Santos. Ainda que tenha feito uma interessante partida contra a Ponte Preta, é muito pouco. E se o resto da passagem dele pelo Santos for um fracasso, o Santos ficaria com um mico na mão, então o Santos faz bem de ter recusado a proposta do Porto. E aí o Wagner Frederico diz que já que o Santos recusou a oferta do Porto, agora o Santos vai dar um reajuste salarial para o jogador, porque de fato a proposta do Porto balançou o jogador, um contrato de 5 anos e, enfim, mudaria a vida do garoto. Acho que é justo e tenho a plena convicção, confio no Jair sim, de que ao final do ano haverá novas propostas, o garoto estará valorizado porque ele é bom de bola e o Santos vai fazer uma bela grana com ele, tá certo? Então essa é a minha opinião. Pelos moldes de 15 milhões, sendo 12 mais os 3 do Wendel, eu não venderia. E você, teria aceitado a proposta do Porto? Diga aqui nos comentários, tô lendo a sua opinião. Jair fica e ainda no setor da zaga, quem não deve vir mais é o zagueiro Richelli, mas não confunda com o marido da Bruna Lombardi. Pois é, o Santos tinha tudo certo com o zagueiro Richelli, ele que é cria do Resende do Rio de Janeiro, depois surgiu no cenário nacional do futebol jogando pelo Mirassol e já estava indo começando a sua 6ª temporada no glorioso Famalicão da Liga Portuguesa, que na última temporada terminou na 8ª colocação. O Santos tinha tudo certo, o André Hernan, jornalista, disse que havia até a troca das minutas contratuais, o zagueiro de 25 anos não vem mais. Segundo o Bruno Lima, que trabalha no portal Trivela, ótimo repórter também, o que causou
A trava na negociação foi que o zagueiro Richelli recusou uma cláusula que o Santos colocou no contrato para que ele fosse obrigatoriamente comprado. Só explicando para você porque pode ter ficado um pouco confuso. Seria um empréstimo com obrigação de compra se o jogador batesse algumas metas, alcançasse algumas metas. E uma dessas metas o jogador falou, pô, aí não dá e recusou. Vou dar a minha opinião, tá bom? Ainda bem que não veio. Eu fiz um levantamento aqui para trazer para vocês e, por exemplo, eu comparei o Richelli com o nosso querido João Basso, que também jogou a última temporada lá em Portugal. Ele foi ao Estoril de Portugal. E acredite se quiser, nos principais quesitos para um zagueiro, o fantástico Richelli foi pior do que o Basso. E você já sabe a minha opinião sobre o Basso. Ainda que ele tenha feito um bom primeiro tempo e ter marcado um baita de um golaço contra a Ponte Preta, acho um zagueiro fraco, um zagueiro lento que conseguiu a proeza de perder na velocidade para o Gé, que com todo o respeito que o atleta merece, mais parece um pugilista dos pesos pesados do que um centroavante. Mas o Gé ganhou do Basso, deixou o Basso comendo poeira e fez o gol. Então eu não morro de amores pelo Basso. Acho que ele simboliza o rebaixamento do Santos. Ele está envolvido naquele gol do Marinho, no dia mais triste das nossas vidas, 6 de dezembro de 2023. E quando a gente vê que o Richelli teve números inferiores ao do Basso, olha, eu não queria dizer isso, mas parece que o Santos se livrou de contratar um cabeça de bagre, né? Com todo respeito ao profissional, mas como eu disse, a janela se encerra às 23 horas e 59 minutos dessa segunda-feira. Tudo pode mudar, mas eu não vou lamentar a não vinda desse jogador, porque me parece que o Santos se livrou de um jogador, no mínimo, questionável, para dizer, para parar por aí, tá certo? Seguindo aqui o roteiro do nosso vídeo, quero falar agora sim um jogador que deve ser anunciado nas próximas horas. Estou falando de Nacho La Quintana, ponta direita, meio atacante do Red Bull Bragantino, que não tem sido aproveitado pelo Red Bull Bragantino. Um jogador uruguaio que estava no Peñarol antes de vir ao Bragantino. É um jogador que, assim, não acho que seja fantástico, não acho que seja um jogador assim para ser titular do ataque do Santos, caso a gente volte para a Série A no ano que vem, mas pelo menos, me entendam bem o que eu quero dizer, é um jogador com um perfil completamente diferente do que o Santos tem hoje para a ponta direita. Por quê? O Patati é um jogador canhoto, ou seja, ele costuma trazer o jogo para dentro. Não estamos aqui entrando no mérito se o Patati é um bom ou um mau jogador, mas ele é aquele jogador que vem trazendo o jogo por dentro. O Otero é um meia ponta, né? Então ele é um jogador que eu também gostaria que fosse testado mais por dentro e não apenas aberto pela direita. Então é um jogador que faz a ponta, mas costuma também trazer o jogo por dentro, é o jogador da bola parada, é o jogador que dá uma assistência. O La Quintana é aquele jogador mais veloz, do drible, que leva a jogada na linha de fundo e tenta criar as jogadas. O que, claro que se a contratação dele for concretizada, a gente vai trazer mais detalhes de forma mais aprofundada, analisando a contratação do jogador. Mas, por exemplo, ele, apesar de fazer essa fumaça, não tem grandes números de assistência na carreira. E eu acho que é uma das prioridades para um jogador que joga na ponta, é criar situações de gol para os seus colegas, para os seus companheiros. E o La Quintana tem um número baixíssimo de assistências na carreira. Vou deixar esse spoiler aí para vocês, se ele for anunciado a gente traz. Acho, então, como eu disse, que é um jogador de um perfil que o Santos não tem para a ponta direita, né? Mas não é uma contratação que a priori me enche os olhos. É um teste, é uma aposta, contrato até o final do ano, ele que não tem sido aproveitado no Red Bull Bragantino. O Bragantino eliminado da Copa do Brasil, o Bragantino eliminado da Sul-Americana, não tem sido aproveitado no Brasileirão, vem ao Santos em busca de minutagem, tá certo? E para a gente fechar esse vídeo, vamos falar sobre uma grana milionária entrando nos cofres do Santos nos próximos dias. Estou falando da verba que o Santos vai receber pela venda de Marcos Leonardo pelo Benfica. Pois é, o Marcos Leonardo, acredite se quiser, jogador jovem, promissor, está sendo vendido para o Al Hilal da Arábia Saudita. O Al Hilal é o mesmo clube do Neymar, o clube que estava o Michael, é o clube do Jorge Jesus, o Mister. O Marcos Leonardo está indo para lá. O jogador está sendo vendido por nada mais, nada menos do que 40 milhões de euros e o Santos vai receber uma bolada pela venda do jogador. Aqui é importante dizer para você
que tem também, de novo, informações divergentes. O Bruno Lima, na Trivela, fez uma conta que me parece estar correta, que é a seguinte: o Santos, quando vendeu o Marcos Leonardo para o Benfica, ficou com 10% de mais-valia. André, o que é a mais-valia? É a diferença no lucro da transferência. Então o Santos vendeu por 18 e agora o Benfica vende por 40. 18 menos 40 dá 22. 10% disso são 2,2 milhões de euros. E o Santos teria ali cerca de 1 milhão de euros por ter sido o clube formador do jogador. Daria então ali 3,2 milhões de euros, que na cotação atual gira em torno de 22 milhões de reais. Mas minutos antes de eu sentar para gravar esse vídeo, eu vi tanto no Globo Esporte quanto no portal Gol que este valor que o Santos vai receber pelo Marcos Leonardo é de até 6 milhões de euros, o que faria essa quantia saltar de 22 para aproximadamente 34 milhões de reais. Na matéria do Globo Esporte não há distinção de X euros disso, X milhões de euros daquilo. Eles dizem ali que deve chegar em até 6 milhões de euros. Seja como for, no cenário menos vantajoso, o Santos recebe 22. No cenário mais vantajoso, pode chegar até a 34 milhões de reais. Sobre essa história do Marcos Leonardo, eu tenho 2 comentários a fazer. O primeiro deles, mais uma vez, reforçando como os times portugueses são mestres na arte de revender jogador. O Marcos Leonardo foi comprado no começo do ano, nunca foi titular do Benfica, sempre saía do banco, tem pouca rodagem no time e 6 meses depois ele é vendido porque mais do que o dobro. Então mostra como os times brasileiros vendem os seus jogadores a troco de bala e os times portugueses são geniais na revenda desses atletas. Então, os brasileiros precisam aprender com os portugueses. E o segundo comentário sobre isso, não vou nem falar sobre a decisão do jogador tão jovem de jogar na Arábia Saudita, porque eu não faço conta com o dinheiro alheio, mas o que eu tenho a dizer sobre isso é: faz o Pix ao Hilal, porque o Santos precisa mesmo dessa grana, vai ajudar, afinal de contas precisa pagar o Patrick, não é mesmo? Então, esse é o giro de notícias que eu queria trazer aí para vocês. Jair fica, Richelli, ainda bem, aparentemente não vem mais. Nacho La Quintana fez exames nesse sábado e deve ser anunciado nas próximas horas. E o Marcos Leonardo rendendo uma bolada para o Santos. Eu já ia me esquecendo, temos também a expectativa pelo anúncio do atacante gambiano Youssoufa Niger. Já fez exames, mas sabe-se lá por qual motivo ainda não foi anunciado. Para que ele possa jogar no Santos, a documentação tem que dar entrada no sistema da CBF até as 23 horas e 59 minutos. É o Santos na janela de transferências aí, reforçando o seu time para tentar subir para a Série A, que é o mínimo que a gente espera, um time que tem 11 milhões de folha salarial. Mas Fábio Carille, será que o Fábio Carille vai... Enfim, não vou entrar no mérito do Fábio Carille, que eu já fico estressado. Mas enquanto o Fábio Carille fica, tudo pode acontecer, tá certo? O que você achou desse vídeo? Gostou? O que você tem a dizer sobre esses assuntos? Gostou da permanência do Jair? E a venda do Marcos Leonardo, hein? Um dinheiro que vem em boa hora. Diga aqui sua opinião nos comentários, o resto você já sabe. Se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, comente, compartilhe e se aparecerem na sua tela, clique na opção hypar o vídeo. É uma forma desse vídeo chegar a mais pessoas. Voltamos a qualquer momento com qualquer novidade do Santos, mas por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.